Talvez até não seja fácil de entender numa leitura sem as ferramentas de exegese, de interpretação, mas sugiro a vocês que leiam o Evangelho indicado para este domingo, dia 6 de julho de 2025, que é o de São Lucas, no capítulo 10. Capítulo muito importante, muito agitado. No capítulo 10 de São Lucas, do 1º ao 12º versículo. Depois pula para o 16º, indo até o 20º. Assim é curto para ler. Leiam aí, conversem, reflitam se estiverem em mais de uma pessoa. Rezem, porque refletiremos logo após a vinheta, e peço que vocês depois assistam até o fim. Não será um vídeo muito longo, só no tamanho necessário para uma reflexão de profundidade que nos motive a ação, a crer com base e não simplesmente com leitura rápida e supersticiosa. Logo após a vinheta nos encontraremos para refletir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós recebemos diariamente aqueles cartões, desejando que o dia seja cheio de paz, seja feliz, seja ensolarado. E todos nós conhecemos pessoas que rezam com tanta piedade pelos outros, pelas outras pessoas, e que até intercedem por paz nos ambientes de guerra fratricida, sangrenta, violenta, como as que conhecemos em vários lugares do mundo, pelo menos pelo noticiário. Gente boa que pede que Deus dê a paz, que Deus resolva tudo. E gente que espera que os outros sejam bons, que as pessoas sejam boas, sejam certinhas, meigas, generosas. É uma espera, digamos assim, idealista, romântica, mas é o que muita gente faz. Jesus não agiu assim, Jesus não falou assim. Jesus não prometeu isso para as pessoas, para o mundo. Neste evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 10, os versículos quebrados que indiquei a vocês, e que agora o card novamente indica aqui, mostra que Jesus enviou os seus discípulos, 70 deles, mais do que os 12 que já tinham sido enviados antes. Agora Jesus envia 70 deles, de 2 em 2, para dentro de uma realidade que ele queria que fosse uma percepção universal de toda a humanidade, para que os discípulos conhecessem a humanidade, vivessem na atmosfera que vive a humanidade, no ambiente que logo designaremos que a humanidade vive, do jeito como a humanidade é. Por isso esse número 70, em alguns casos até se mencionam 72, em algumas traduções bíblicas, é um número que lá no Velho Testamento já era entendido como uma representação universal da quantidade de tribos, no caso aqui, cidades, visitadas pelos discípulos, por esses 70 ou 72 discípulos que ele enviou.
Jesus envia de 2 em 2. Algumas cogitações entendem que de 2 em 2 havia mais presença, representação viva da comunidade de fé dos seus discípulos. E Lucas, quando escreveu para as suas comunidades, também como que orientou-as a agirem assim dentro de um mundo hostil, violento, mas com pessoas entrando lá de 2 em 2. 2 em 2 também as pessoas podem se fortalecer uma a outra. Podem entender melhor o que o mestre ensinara antes e de como agir nesse ambiente. De 2 em 2, uma pode dizer onde seria melhor passar, por onde chegar, etc., do que uma só. Uma protegeria a outra. Um método muito interessante, mandar para dentro do mundo as pessoas. E o que essas pessoas deveriam fazer e o que elas deveriam encontrar? Uma das coisas que Lucas descreve aqui é que quando elas entrassem nas casas, de 2 em 2, cada uma entrasse numa casa, dissesse: paz seja a esta casa. É uma bênção mais ou menos conhecida na cultura hebraica, na cultura judaica, na cultura semítica. Desde a antiguidade se dizia: paz seja convosco. No entanto, aqui, Jesus, ao pedir que os seus discípulos, ao chegarem numa casa de 2 em 2, dissessem: paz seja a esta casa, é porque o ambiente não era de paz. O ambiente era de conflagração. O ambiente, não somente da casa, a casa faz parte desse contexto, de toda essa configuração violenta dominada pelo Império Romano e pelas vários conflitos que existiram no passado até o momento em que visitaram as cidades, os povoados, as famílias, as comunidades, as tribos. Paz seja convosco. Porque esta paz era uma sinalização do próprio Jesus, do próprio reino. Sobre ele falaremos daqui a pouco mais, sobre esse reino de Jesus, como marca do próprio Jesus. Uma paz sem muralhas, como ocorria em Jerusalém, que não adiantou de nada, porque Jerusalém foi derrubada apesar de seus muros e incendiada apesar das suas proteções. Uma paz que era com P-A-Z e não P-A-X, Pax Romana, da guerra, do enfrentamento, do confronto, da divisão de irmão contra irmão, de gente contra gente, mas uma paz que era tranquilizadora, harmonizadora, socializadora, comunitarizadora, de aproximação das pessoas. Porque as pessoas estavam aí, esses de 2 em 2, em nome do próprio Jesus. Tanto que ele disse que vós me falareis por mim. Vossas palavras serão as minhas palavras. Portanto, esta paz era para gerar uma relação nova no meio da humanidade, uma relação nova nas pessoas contatadas, nova nas famílias, nova na sociedade, nova em toda a espécie humana. Essa era a proposta. Paz seja convosco. Claro que alguém não aceitaria, e ele alertou que isso poderia acontecer, né? Então que essa paz voltasse para os discípulos e eles continuassem. As pessoas que não aceitassem esta paz, continuariam no vazio da violência, da desarmonia, da barbárie, até como havia nesse momento. E o que mais que eu destacaria aqui nesse texto é que ele é
um envio. Esse envio é para resgatar a saúde. Esse era um ambiente de pessoas doentes. São Mateus chamará esse ambiente de ovelhas perdidas. Isto é, seres humanos que estavam tão perdidos na doença, na lepra, na cegueira, no aleijume, coxas, que eram como ovelhas perdidas. E ovelha perdida não é mais contada, não faz mais parte da estatística, é completamente anulada. E agora, Jesus, ao propor a saúde, a cura, a palavra salvação também quer dizer cura, a cura é para resgatar essas pessoas, porque para Jesus, e o discipulado que se realiza em nome dele, por ele, como fosse ele mesmo, extensão dele, esse discipulado sugeriria cura, criaria cura, levantaria as pessoas do seu estado doentio, de seu estado de doentes, de prostração, né? Então, uma das coisas que os discípulos deveriam realizar é a reanimação da saúde das pessoas, porque se trata do reino de Deus. Ele disse aos seus discípulos: e chegando a vós o reino de Deus, é que as pessoas deveriam dizer às pessoas doentes, os discípulos deveriam dizer às pessoas doentes: é chegado a vós o reino de Deus, porque se trata aqui de pessoas sem reino, de pessoas sem reinado, de pessoas sem ninguém que as protegesse, não veio nenhum rei, nenhum reino, ninguém, nem Davi, nem César, ninguém, nenhuma tradição de reino protegia essas pessoas. No entanto, Jesus agora pede que se diga a elas que agora isto tudo ocorre porque o reino se faz presente, o reino é chegado a vós, o reino de Deus, não é um reino qualquer, não é o reino da guerra, não é o reino que aleija, não é o reino que pratica genocídio, não é o reino que bombardeia, não é o reino que atravessa com espadas, mas é o reino de Deus que cura, que levanta, que integra as pessoas. E, finalmente, destaco que Jesus ordena aos seus enviados, aos seus discípulos, esses que se dirigem a esses povoados todos, tantos os da Galileia, é uma fronteira que fazia assim relação com a Judéia também, entre Galileia e Judéia, então foram pessoas também para vilarejos, povoados da Galileia, e pessoas também para vilarejos, povoados e pequenas cidades da Judéia, porque as fronteiras não interessam para esse reino que chega. É que os discípulos diziam dizer, como Jesus disse para eles: quem vos ouve, ouve a mim. Porque esta fala, este ministério, estas visitações, estas presenças dos discípulos e discípulas de Jesus eram a própria voz dele, braços dele, mãos dele, pernas dele a se locomoverem por entre esses povoados junto a estas populações. Os discípulos eram as sinalizações do próprio reino. Não eram o reino, mas representavam o reino. Não eram a voz do reino, mas é como se falassem pelo próprio reino de Deus, que Jesus os fazia ativos para que os escutassem. Interessante esse método de enviar os discípulos, né? Enviar para uma situação tão violenta como essa. Lembrem-se das perguntas que fiz na introdução, de que Jesus não os enviou para um mundo calmo, pacífico, sem espadas, sem abandono,
sem doença, mandou para um mundo que aqui Lucas chama de dominado por Satanás. E quando Lucas fala em Satanás, como que Jesus dizendo: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu, é porque Lucas já tinha escrito sobre a tentação de Jesus no deserto. E o que representa Satanás? Representa a fome, representa o espetáculo de uma religiosidade que não tem nada a ver com o reino que ele manda. Representa muito do poder que Satanás diz ter e oferece para Jesus, para que Jesus se prestigie com esse poder, poder político, poder de mando, poder de direção, poder governamental, poder econômico. Isto que é Satanás. E esse tipo de modelo é o que esvazia essas pessoas para onde Jesus enviou os seus discípulos. E enviou os seus discípulos e discípulos também para o ambiente, e eles, discípulos, como cordeiros no meio de lobos. Portanto, havia devastação, havia devoração aqui nesse ambiente onde os discípulos e discípulas deveriam agir. Sempre de 2 em 2. Este é o reino que Jesus manda. Tem que se trabalhar por ele. Tem que se realizar, mas sempre olhando para esse Jesus que envia. Não para um Jesus inventado. Não para um Jesus fantasmagórico. Não para um Jesus feito à imagem e semelhança dos que dizem que falam em nome dele. Mas deste Jesus aqui que envia. Este Jesus aqui que conhece esta realidade. Esse Jesus aqui que já passara por esse ambiente e que conhece as tribos, os povos, os povoados, as cidades e as necessidades de um povo que vivia como ovelhas sem rebanho. Um povo desunido, um povo marcado pela divisão, um povo marcado por brigas secundárias, brigas sem importância, mas que matam, brigas que matavam, brigas que dilaceravam as pessoas. Este é o mundo. E esta é a atitude de Jesus e seus discípulos, de envio, de mandar para dentro desse mundo. Não escolher um mundo assim de gente que tenha dinheiro para dar oferta, para dar dízimo, para pagar, mas um mundo que, apesar de tudo isso, acolhe as pessoas em suas casas, acolhe os mensageiros e mensageiras em suas casas, acolhe os combatentes em suas casas. Isso me faz lembrar de um grande homem que sempre deve ser recordado por nós na história da humanidade, que foi o homem que enfrentou o colonialismo francês no Vietnã e expulsou o colonialismo do meio do seu povo, um colonialismo devorador, um colonialismo que extraía as riquezas do povo, deixando o povo vietnamita na miséria, na pobreza, no abandono. Fazia com que o povo vietnamita trabalhasse na condição de escravos e tivesse também vida de escravos, enquanto reis, enquanto exploradores, enquanto saqueadores viviam na abundância graças ao roubo impetrado sobre os franceses. Eu me refiro ao grande libertador vietnamita chamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh tinha uma prática depois, principalmente no enfrentamento do imperialismo americano, que impôs uma guerra também para saquear o povo. Durante 10 anos essa guerra matou milhares, centenas de vietnamitas. E ele educou gente, educou combatentes, educou revolucionários, organizou as pessoas.
ele que tinha uma inspiração em Confúcio, ele que gostava muito de Cristo, ele se enfiou no meio do Vietnã, em frente às bombas, preparou o pessoal, e com este povo preparado, habilitado, reforçado, muitos, claro, que morreram, ele derrotou o imperialismo e tornou o Vietnã uma só nação. Antes dividida, agora um só povo, uma só nação. Pois Ho Chi Minh certamente leu este evangelho, ele mandava também seus combatentes, preparava um saquinho plástico com batatas fritas e farinha de mandioca, com ovo cozido e cortado em pedaços, preparava num saquinho plástico, entregava para os combatentes e dizia: agora vocês vão, dirijam-se aos povoados, hospedem-se com o povo, organizem o povo, preparem o povo para o enfrentamento do imperialismo. E o povo e esses combatentes iam somente com aquele saquinho de mantimentos até chegar nas casas do povo, eram acolhidos pelo povo, e assim eles fizeram a revolução de libertação do Vietnã. Não há desamparo para quem realmente se compromete com Jesus. Este Jesus aqui, repito, reitero, este Jesus aqui, retratado por Lucas e pelos outros 3 evangelhos. Este Jesus palestino, este Jesus que não ensinou nenhuma igreja, nenhuma religião, mas que se dirigiu ao povo e que tinha por detrás de si, acima de si, com força para a sua missão, o reino de Deus. Não o de César, não o de Davi, não o da Babilônia, não o de ninguém, mas o reino de Deus que age nas vidas humanas para libertar, primeiro, algumas pessoas, para depois enviá-las para dentro das relações mais complexas, mais sofridas, onde vivem as pessoas, e libertá-las, com o reino sendo porta-vozes de Jesus. Repito aqui o que eu disse na reflexão do Evangelho do domingo passado, o último de junho. Contatem comigo. Eu me envolvo num projeto muito sério que realmente conta com as pessoas, não importa quais sejam as suas religiões, não importa quais sejam as suas denominações, não importa quais sejam as suas tradições, não importam quais sejam as suas experiências de fé. O que importa é que entendam esse projeto e se dirijam para dentro do mundo para transformar esta realidade a partir da concepção do reino de Jesus, do reino de Deus que Jesus encarnou, que Jesus radicalizou, que Jesus realizou e compartilhou esta radicalização com seus discípulos e com as suas discípulas. Compartilha conosco hoje também, conosco, meu irmão e minha irmã. Espero que aceite, me ligue. Muita gente me ligou nessa semana. Claro que tem gente golpista que se aproveita aqui do número do telefone para me ligar. Mas quem não me liga pelo WhatsApp, eu não atendo a ligação. Só atendo se ela for acompanhada por dentro do WhatsApp, for feita pelo WhatsApp, que daí eu posso ver o número, posso ver a pessoa, posso conversar com ela, posso até fazer áudio e vídeo com ela e ver o seu rosto. Conversem. Precisamos espalhar essa mensagem de forma mais radical, de forma mais coletiva, de forma mais engajada, de uma nova vida a partir do Jesus palestino e não a partir de Jesus, a imagem e semelhança de exploradores, manipuladores que enganam o povo e enganam a fé ingênua. Vejam, pois, esta possibilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.